Você está ouvindo a Rádio Laboratório Unirp. Jornalismo com a cara dos estudantes da Unirp. Fique ligado nesta onda. Começa agora pela Rádio Unirp. Interligados. Com a apresentação de Preta Gil, Nando Silva e Rony Carvalho. Oi! Olá, meus amigos ouvintes aqui da Rádio Web Unirp. Está começando aqui mais um Interligados aqui pela sua emissora preferida. Lembrando que hoje nós estamos, infelizmente o Rony e a Alana não puderam estar presentes. Hoje o programa é diferente, né? Hoje o programa é especial. Nós vamos entrevistar uma pessoa muito importante, uma pessoa que com certeza você ouvinte se lembra muito, e você ao ouvir a voz dele certamente você vai relembrar, né, o passado. Você vai voltar ao fundo do baú e relembrar grandes momentos da sua vida, porque essa pessoa que está na linha com a gente, ela com certeza marcou a vida de muitas gerações. Você que tem 30 anos, tem 40 anos, você que está beirando os 25 anos de idade também certamente já ouviu aí em algum desenho, em algum filme, com certeza a voz dessa pessoa que está na linha com a gente. Olha, começou a carreira na TV nos anos 1972 e a partir de então, sua voz seria a marca registrada de desenhos, séries e filmes, dirigidos pela Herbert Richards, no estado do Rio de Janeiro. Antes de atuar nessa empresa cinematográfica de dublagem, mais respeitada até então na América Latina, ele também foi locutor de várias emissoras de rádio por onde passou. Rádio Clube Fluminense, Rádio Carioca, Rádio Nacional, Rádio Tupi, Difusora Caxias e ainda Sistema Globo de Rádio, entre outras. Foi ainda locutor publicitário das lojas Mesbla, com bordão Prazer em Servir. Hoje, Ricardo Mariano, ou Ricardo Dublacievics, mora em Rio das Ostras, litoral carioca, e o Interligado, a partir desse momento, passa a entrevistar aqui na Rádio Web Unirp. Ricardo Mariano, boa noite. Todas as informações que eu passei aqui procedem? Boa noite, meu caro amigo Nando. Boa noite a todos ouvintes, estudantes e jovens. Primeiro eu quero me desculpar por estar meio disfônico, porque quando eu me aposentei no ano de 1991, eu tive um pólipo, operei, aí a voz não ficou mais padrão, então eu encostei as chuteiras. Mas tudo que você, Nando, explanou aí para os seus ouvintes, jovens ouvintes e estudantes da Rádio Unirp, é verdadeiro. Realmente, eu iniciei lá nos idos de 1963, no dia 19 de novembro, na rádio que você mencionou, Rádio Clube Fluminense, onde tudo começou. Depois, passei por todas essas outras que o Nando falou. Quando chegou no início da década de 70, eu fui para Herbert Richards, onde eu anunciava os filmes dublados por aquela empresa que na época dominava o mercado, que era a versão brasileira Herbert Richards. Muitos talvez se lembrem, mas com o evento da internet eu acabei sendo lembrado. Ok, Nando? Ok. Daqui a pouco o nosso sonoplasta vai estar rodando a vinhetinha para você matar a saudade, inclusive, viu, Mariano? Será um prazer, será um prazer. Quero dizer que é uma honra muito grande, porque agradecer também, inclusive, o Elton Brasil, que a gente mandou mensagem para ele, e ele prontamente, Mariano, nos respondeu no dia de ontem e falou: não, vou mandar um recado aqui pro Mariano para ver se a gente consegue entrevista com o Mariano. E aí, graças a Deus, obrigado também você, Mariano, pela entrevista que está nos concedendo a partir de agora. Eu é que tenho que agradecer. Eu vou dizer por quê. Porque aos 80 quase anos de idade, né? Como você sabe,
Em 11 de junho eu completarei meus 80. Você é um octogenário. Então, para mim, está sendo uma alegria imensa e uma honra, posso assim dizer. Como eu falei há pouco, fora do ar, é a terceira vez que eu falo em microfone, mesmo sendo via telefone, com alguém depois da minha encostada, que eu digo a chuteira, em 1991. Foi em 2010, com o Felipe Maia, que até hoje dubla, e o Hermes Legal, e depois em 2013 o Elton Brasil fez parte da entrevista e nós estamos até hoje aqui, contentes por isso e com muita alegria atendendo você. Muito bem. O Felipe Maia, ele é muito conhecido na dublagem brasileira, né? O Felipe Maia, ele faz a voz o narrador do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, não é isso, Mariano? Exatamente, ele faz o off, né? Exato. Exatamente. Ô Mariano, fala pra gente como que era trabalhar dentro da Herbert Richards. Você ficou muito tempo lá dentro. Como que é trabalhar com aquela equipe? Eu fiquei mais de uma dezena de anos, né? E naquele tempo, os dubladores eram escalados com o diretor. No meu caso, não. Eu recebia o roteiro dos filmes, ia para dentro do estúdio, o operador que projetava a imagem. Na tela, eu sozinho mesmo me dirigia, porque eu acompanhava os filmes de acordo com a movimentação da trilha sonora e das empresas que distribuíam. Lembro-me de algumas, por exemplo, se vocês já viram o Havaí 5-0, eu tinha uma entrada que eu identificava quando a onda subia, e ali eu dizia, numa distribuição Viacom, Havaí 5-0, estrelando Jack Lord e por aí afora, o nome dos atores, né? Depois dava a história e no final, versão brasileira Herbert Richards e por aí afora, né? Legal demais. Era uma e equipe... não precisava ir todos os dias, só lembrando. Eu não precisava ir todos os dias. Eu recebia a quantidade de filmes por semana. Talvez, se precisasse, eu voltava no estúdio. Eu ia 1, 2 ou 3 vezes no máximo por semana e fazia as aberturas. Entendi. Na época você morava no Rio de Janeiro, na capital, ou morava no interior do estado? Não, eu morava, na época, eu morei em Maria da Graça, capital. Depois eu mudei para a chamada Baixada Fluminense, que é o Grande Rio, né? Isso. Nós chamamos de Grande Rio. Morava no município de Belfor Roxo, mas eu me locomovia até o estúdio, porque além da Herbert Richards, eu também completava com as emissoras, né? Período que eu trabalhei na Nacional, também trabalhei na Tupi, trabalhei 4 anos no sistema Globo de Rádio, foi quando eu me aposentei em 1988. Entendi. Mariano Dublasiewicz, é assim que lê? Poderia ser Mariano Dublasiewicz. Dublasiewicz. Você falou pra mim que é russo, né, Mariano? Sou descendente de russo, meu avô russo, meu pai paranaense de Guarapuava e minha mãe portuguesa do Porto, em Portugal. Tá certo. Artisticamente, ou nome de guerra, Ricardo Mariano. É simples, né? Exatamente, mais simples, né? Muito bem. Mais objetivo, né? Mais objetivo, mais direto? Porque naquela época, quando eu comecei como comunicador. Eu era comunicador da Rádio Clube Fluminense, que você anunciou. Tinha alguns programas que eu criei, andei fazendo externas no bom tempo, que não tinha essa tecnologia. Fazia através de linha telefônica, com fio, era muito complicado. Fazia nos clubes, fazia na rádio, os programas com nomes diferentes, né? Eu sei. E depois eu foi lá na Rádio Clube trabalhar o Arlênio Lívio, que era dos Snakers, que era amigo do Roberto, do Erasmo e da Vandeca. Entendeu? Aí me conheceu lá, era um de pequena estatura, mas um vozeirão, tipo seu, tipo sua voz. Aí eu fui para o município do Rio, né? Sim. Quando comecei na Carioca.
Entendi. Ronaldo, tá no ponto aí a chamadinha do Mariano? Roda aí. Vai matar a saudade, Mariano, olha aí. Vamos lá. Versão brasileira, Herbert Richards. Essa aí tua voz, Mariano? Nossa. Que legal, hein? Tem muita coisa, né? Bastante Graças coisa. a Deus. Que legal, porque é interessante, porque nos dias de hoje, depois dessa chegada da internet, o pessoal pode matar a saudade, né, Mariano? Pode, é o que eu sempre digo. Eu costumo dizer assim, gratas lembranças, passado, presente, porque recordar é viver. Exatamente. Você falou que trabalhou aqui, a gente até citou que você trabalhou na Rádio Nacional. Chegou a trabalhar junto com o Silvio Santos, não? Não, o Silvio já tinha passado por lá há muito tempo. Eu trabalhei em diversos setores da Nacional. Eu cheguei a fazer auditório como locutor do falecido Manuel Barcelos, que sucedeu ao César de Alencar, que fazia programação aos sábados. Fiz o Barcelos, locutor de auditório, trabalhei com meu Deus, deixa eu ver, agora lembrar o nome dela, esposa inclusive do Luiz Mendes, né? Daisy Lúcide. Sim. Fazia mini estúdio e auditório com ela. Li muitos noticiários, também trabalhei no rádio teatro, foi onde me deu a oportunidade de ir para Herbert Richards, que era com a Carmen Sheila, que era dubladora. Aí me convidou, quando faleceu o Hamilton Rangel, que fazia o rádio teatro da Nacional, com o Jerônimo, Herói do Sertão, um grande seriado de radionovela. Aí eu fui substituí-lo e fiquei durante esses anos. Ô Mariano, e essa transição? Porque você trabalhou muito tempo em rádio também, né? Como que é essa transição do rádio para a TV? Porque, apesar de você não estar na frente das câmeras, mas você estava dando a introdução de um filme, de uma série, de um desenho. Como que foi essa transição? Foi muito difícil? Como que foi? Não foi porque eu já era locutor comercial. Eu sou do tempo da locução que não era solta igual a comunicação. Eu tenho uma pequena história, não sei se ainda está vivo. Era o Guilherme de Souza, que foi diretor do Sistema Globo. No Sistema Globo eu trabalhei, eram 5 emissoras do Sistema Globo. Era a Rua do Russell, 434, ali na Glória, eu acho que é até hoje. Tinha a Rádio Eldorado no terceiro andar. Era a Rádio Eldorado, pertinho você passava um pequeno corredor, tinha a Globo AM, tinha a Mundial AM, que era jovem, e tinha um pequeno estúdio entre a Eldorado e a Rádio Globo AM, tinha a FM 98, jovem, e tinha no segundo andar a Globo FM. Então eu era locutor chamada Vitrolão. Naquele tempo era ouvimos, acabamos de ouvir. O operador ficava conosco dentro do estúdio amplo, já com nova tecnologia. Porque depois que surgiu o FM, dispensaram-se os operadores. Eu trabalhei num período em que o locutor tinha contato com o operador. E dali seguiu. Quando eu tentei ir para 98, o diretor virou para mim e disse: Mariano, você já está com 40 anos. Aí eu expliquei para ele: rapaz, eu se sou um locutor de AM, quando falta um locutor de redator-chefe, se alguém faltar no noticiário sério, vocês vêm me buscar. Porque na época, se buscasse um locutor de FM, eles não sabiam. Não eram locutores que se comunicavam, eram comunicadores. Aí eu brinquei com ele, eu digo: isso aí é rádio chiclete, rapaz. Que era assim, 98, você liga, é só sucesso. Isso eu sei fazer, mas não adiantou. Não convenci o patrão. Não, né? Deu para entender? Deu sim. Agora, nos dias de hoje, tem aquela história da gente ter uma característica própria também, né? Sim. Você, de certa forma, marcou a vida. Eu era um Marcou. locutor Porque tem um estilo Marcelo, próprio, né? Tanto é que depois que você saiu, muita gente ainda lembrava da sua narração, da sua locução, porque tinha um jeito próprio, né? Por isso que fez sucesso, não é verdade? Não, eu criei esse jeito, vou dizer por quê. Locutor, você vai para um estúdio
para dublagem. Tem os dubladores, que é uma arte espetacular, porque o dublador, ele interpreta com a voz o personagem na tela. Já pensou um ator americano sendo interpretado por um dublador, vivendo o personagem na tela? É uma arte magnífica, eu acho linda. Mas acabei não ficando, fiquei só como apresentador. Entendeu? Então não justificava uma voz conversada. Tinha que ser uma voz incisa. Por exemplo, quando eu dizia, numa distribuição MCA, entendeu? O homem de 6 milhões de dólares, estrelando Lee Majors e por aí afora. Não lembro mais, que é tantos anos, não é? E depois dava a história e dizia, versão brasileira, você já sabe. Depois teve aquela série, Casal 20, para quem muitos não lembram, entrava uma vinheta e eu dizia, numa distribuição MCA, Rock Hudson. E não, um minuto só. Deixa eu lembrar, não era Rock Hudson, não. Era. Vou lembrar. Tá. Vou lembrar. É porque o programa ao vivo é assim mesmo. Tinha o Lionel Stander, que era o mordomo. Né? Deixa eu ver, meu Deus. Vai falando alguma coisa para me lembrar. Pois é, assim, só assim, ressaltando, porque a gente tá conversando com Ricardo Mariano e a gente fez todo um burburinho nas redes sociais, né? O pessoal perguntando, mas ele vai pro estúdio? Eu falei, não, ele tá longe. E você tá em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, é litoral, né? Rio das Ostras, tô a 192 quilômetros da Baixada Fluminense e a uns 150 e poucos do centro do Rio. Legal. Vai muito na praia, Mariano? Meu amigo, eu tenho de Rio das Ostras 26 anos. Se eu te contar que eu só entrei na praia umas 5 vezes, entusiasmado pelo meu neto. Mas não sou chegado à praia. Na praia era o tipo do americano, né? Bermuda, tênis com meia cano curto, chapeuzinho e camisa polo. Parecia até turista. Não, eu não sou chegado à praia, não. Não. Eu estou sossegado. Tenho vontade de viajar, mas tem um problema. Minha esposa não gosta. Eu só gosto de dirigir. Nunca andei de avião. Entendi. Ainda estou dirigindo bem, hein? Bem? Isso é bom, hein? Bom, tô com a memória bem... Lembro bem das coisas. Que legal, mano, que legal. Agora eu lembrei. Lembrou? Lembrei da série... Da série Casal 20. Era numa distribuição MCA. Robert Wagner, Stephanie Powers e Lionel Stander em Casal 20. E por aí afora. Bacana demais, bacana. Viu? Era assim, mais ou menos martelada, né? Mas quando a voz era boa, né? Que isso, mas continua boa. Eu costumo brincar, dizer que hoje eu tô com voz de pato rouco, rapaz. Que isso. Avisa os seus ouvintes aí, eu sou um... E tem gente ouvindo, viu, Mariano? Tem bastante gente. Quase 80 anos, mas bem jovem de espírito. Esse jeito meu de comunicar. Sabe por quê? Lidar com um idoso igual a mim é bom, mas tem uns que são meio mala, rapaz. É difícil, mas já passou da idade. Tem uns que dá trabalho, né? E o jovem é dinâmico, né? É, hiperativo, né? Hiperativo, sou muito hiperativo. É verdade. Mariana, é difícil você narrar uma série, por exemplo, fazendo uma série, por exemplo, de um desenho. Não era não. Era tinha um roteiro. Por exemplo. Mas o estilo é diferente, né? Você lembra dos Smurfs? Os Smurfs era desenho para criança. Então eu dava uma tonalidade diferente. Por exemplo, os Smurfs, eu não lembro se eu sei toda, mas era mais ou menos assim. Há muitos e muitos anos na floresta, os Smurfs. História de hoje, brincando com a boneca. Um exemplo, né? Versão brasileira, Herbert Richards. Quando era da Disneylândia, você não sei se você lembra, entrava aquela bonequinha com aquela varinha de condão que batia, né? As estrelas subiam. Aí eu dizia,
dos estúdios de Walt Disney, Disneylândia. Disneylândia, um mundo maravilhoso em cores. Hoje em Disneylândia, na presença do Nando. Versão brasileira Herbert Richards, que era mais para criança. É mais pra criança. O nosso sonoplasta tá aqui encantado, viu, com o teu trabalho. O sonoplasta aqui se chama Ronaldo. Manda um abraço pra ele, Mariano, na voz marcante sua da TV. Daí, o que eu digo? Numa distribuição Rádio Unirp. O meu abraço. Ronaldo Atilano, o nome dele. Ronaldo? Atilano. Atilano? É. Então tá, vamos lá. Rádio Unirper, a rádio dos jovens universitários e todo e qualquer jovem brasileiro. Muito bem, Mariano. Eu ia dizer estrelando seria ele, né, rapaz? Então, seria. Um abração pra você, meu filho. Mariano, tá sendo um prazer. Obrigado pela tua entrevista aqui na Rádio Web Unirp. Eu lamento, rapaz, que eu devo ter estragado. Que isso? Destruído a tua audiência. Que nada, tem muita gente acompanhando, viu? Muita gente acompanhando. Inclusive, quando o Elton, quando eu conversei com o Elton ontem, o Elton falou, não tem problema não, Nando. Vou conversar com ele aqui. O Elton tá ligado, sabia? Ele tá ligado. Ele mandou mensagem pra mim hoje, você acredita? Ele falou, Nando, vou estar acompanhando hoje lá. Vou estar acompanhando, com certeza. Eu virei pra ele e disse, rapaz, terceira entrevista. Eu tô me sentindo um jovem começando em microfone. Então, Mariano, antigamente tinha essa história da pessoa, só as pessoas que tinham vozes mais grossas entrarem no rádio, né? Tinha essa história também, não tinha? Hoje mudou um pouco. Para locução, por exemplo, trabalhei na Nacional, li muito Repórter Nacional, que era o remanescente do Repórter Esso, que quando saiu o Repórter Esso, patrocinado pela Standard Oil Company of Brazil, que virou Esso Standard do Brasil. Porque a minha história começou no microfone, não foi em 1963, não. Foi em 10 anos antes, em 53. Quando eu, com meus 14 anos, vinha das grupo escolar, antes de trabalhar na olaria do meu pai, fabricando tijolos maciços, com maromba, puxada a burro, eu ouvia a Rádio Nacional. E tinha o Repórter Esso, com Heron Domingues, e a seguir a Crônica da Cidade, escrita por Genolino Amado e lida por César Ladeira. Eu sonhava ser locutor. Passaram-se anos, fiz tudo menos ser locutor. No dia 19 de novembro de 1963, às 17 horas, eu entrei na Rádio Clube Fluminense, PRK2 AM, que na época era onda curta, onda média e frequência modulada. Fui ser entrevistado para falar do SESI que eu administrava. Eu acho que na hora eu me senti do tempo de adolescente, quando eu queria ser locutor. Aí eu caprichei na voz, virei funcionário da casa, aí fiquei até 91, trabalhando em locução. Legal. Ô Mariano, porque você ficou muito tempo lá. Quanto tempo foi lá na Herbert Richards? Olha, na Richards eu foi de passei 72 a 91, anos, né? Eu calculei mais de 17, mas talvez eu tenha errado a conta. Mas eu fui um locutor o seguinte, pelo menos o Elton e muitos me chamam de a voz da Herbert Richards. Depois de mim, a Herbert Richards só durou mais uns 9 anos, aí fechou. Depois de mim, teve o Márcio Seixas, que é um senhor dublador, e uma senhora voz, que já teve inclusive no Danilo Gentili, lá no de noite, né? Isso. E o filho do Herbert Richards, ele disse, não, eu gostava daquela voz que fazia abertura. Em vez de ele dar o meu nome, ele disse, não, era o Carlos Mariano. O Bi Júnior, que é o filho do Júnior, o filho caçula, era tão doidão que na hora não lembrou do meu nome. É o Herbert Richards Júnior, né? O filho, né? É o Bi Júnior, né? Isso. Porque ele é pai de 3. O
Ronaldo Richard, a menina que eu esqueci o nome, e o Bi Júnior, que é o Herbert Júnior. Se eu não me engano, o Herbert Richard Jr., inclusive, tem até um estúdio de dublagem no Rio também, né? Deve ter, rapaz. Os primeiros estúdios, o estúdio que mais teve audiência, ou se mais produziu na época, era Herbert Richards. Em São Paulo tinha o Vaccaro, que anunciava assim, versão brasileira AIC São Paulo. Era de São Paulo aí. Era São Paulo. Era um ótimo locutor. Exatamente. Ricardo Mariano, qual a recordação que você... Qual assim, a imagem, a recordação que você mais tem saudade daquela época que você trabalhava nos estúdios da Herbert Richards lá no Rio de Janeiro? Eu tenho saudade daqueles que já se foram, que já partiram, André Filho, o Newton da Mata, diretores de dublagem, inclusive meu grande amigo que agora está adoentado, que é o Mário Monjardim, Sim. que fazia numa das séries antigas o ajudante do delegado Matt Dillon, que era o Festo. E também fazia a voz do Salsicha no Scooby-Doo. E gosto muito de lembrar. O Orlando Drummond, né? Orlando Drummond, que vai para 100 anos. 100 anos, exatamente. 100 anos. Exatamente. É um ícone da dublagem. Exatamente. Mas temos agora essa turma nova, né? Meu amigo muita gente. Felipe Maia, que eu chamo de filho e amigo, e tantos outros, né? Que eu não conheço pessoalmente, mas ainda está viva, por exemplo, a Carmen Sheila, né? Carmen Sheila. E dá exatamente. curso de dublagem no Rio. É um doce de pessoa. Tem a Edna Maio, que está na Flórida, lá nos Estados Unidos, e por aí afora. Tenho gratas lembranças, viu? Muita saudade. De alguns irreverentes, que é o Zé Santana. São fatos curiosos, mas eu vou contar porque eu sempre fui extrovertido. Eu usava naquela época muito calça de brim, de elástico. Aí um dia eu estou perto da telefonista, ele veio por trás, arriou as minhas calças. Imagina como eu fiquei. Fica sem jeito, né? Não é mole, rapaz. São pequenas coisas. Pelo ar, eu hoje vou até dizer. Eu uma vez recebi um telefonema, a telefonista virou para mim e disse, Ricardo Mariano, tem uma pessoa lá de Goiânia, que é locutora da Mesbla Goiânia. Aí me lembrei que eu fui locutor também da Mesbla, que gostaria muito de ser a sua fã. Aí o que eu fiz? Pedi o telefone dessa moça, liguei para a Mesbla e chamei-a para falar comigo. Ela ficou maravilhada, mas eu sempre fui assim. Eu nunca esquentei. Eu mandava cartas para certas pessoas que se entendiam bem em rádio, que eu cheguei em rádio, fazia um programinha na Tupi aos domingos. E me comunicava não só pelo microfone, mas eu respondia cartas. Águas passadas que não movem moinhos, mas deixam lembranças. Você lembra como que era a propaganda da Lojas Mesbla, Mariano? Rapaz, ela terminava assim, Mesbla, prazer em servir. Mas eram textos foguetes, rapaz. Maltratava. Você já pensou? Você num estúdio pequeno, cujo operador é o Edgard, que hoje mora perto aqui da minha casa, um bairro próximo. Eu tinha que dar os textos assim. Por exemplo, geladeira, um exemplo, no dinheiro de hoje. Por exemplo, 999, com 99,90 por mês. Era muito 999 naquela época, que maltratava o locutor, rapaz. Não era mole, não. Eu lembro. Inclusive, tem até para as pessoas que quiserem acompanhar, tem a internet aí à vontade, né? Para que as pessoas possam fazer a pesquisa. Inclusive, para os mais novos, para quem, por exemplo, nasceu aí depois do final, né? Dos anos 1990, pode acompanhar, né? Logo depois aí chegou a internet aqui no Brasil, tem muito material. Internet, eu nem sabia que era lembrado, rapaz. Então, quando me procuraram, mas eu, locutor, rapaz, eu fui apenas um locutor, rapaz. Para mim está sendo uma bênção de Deus, que eu agradeço tudo a Deus, né? Em vida ainda ser lembrado, né? Então, eu achei que seria até difícil da gente conseguir conversar com você, cara. Você acredita nisso? Eu sou acessível, rapaz, sempre fui. Eu achei que ia ser uma dificuldade do caramba. Prontamente o Elton falou, não, eu vou ligar, eu vou mandar mensagem para ele aqui, pra gente ver se a gente consegue conversar. Não, daí eu já te dou a resposta via WhatsApp.
Na mesma da hora, praticamente, poucas horas depois, já mandou o retorno para mim e confirmou. Nós estamos, através da rádio, num papo descontraído, né? Então, aqui é uma conversa, né? E conversando, tá ao vivo. porque, por exemplo, se você chegar em Rio das Ostras, vai num lugar, Ricardo Mariano, aqui tinha um rapaz que era divulgador das rádios no Rio. Aí ele aposentou, hoje está com quase 50 e pouco, veio para cá e me encontrava Ricardo Mariano, versão brasileira, Herbert Richards, danou-se. Aí não teve jeito. As pessoas perguntam, né? O que você fazia? Fui locutor. Aí quando eu começo a conversar, a pessoa diz assim, você, com essa voz de pato rouco, o que eu posso fazer? Vai lá no YouTube e me acha. Quer ver? Roda de novo, hein, Ronaldo? O pessoal que chegou agora, roda um pedacinho. Ronaldo de quê? Oi? Ronaldo? Ronaldo Atilano, é o nome do sonoplasta. Meu amado amigo Ronaldo Atilano, Isso. Parabéns pelo seu trabalho, que isso é uma ciência, sabia? E ele é da Paraíba, viu, Mariano? Eu sou da Bahia, da Paraíba. Você é da Paraíba, que cidade? Me responde. Qual que é a cidade lá, Ronaldo? Patos, na Paraíba. Não, eu tenho amigas em Cuité. Cuité. Tenho João Pessoa, tem Pocinhos, parentes lá. Aí, ó. E agora, essa minha amiga que está lá em Manaus. E tem a cozinheira aí, que é da Bahia, né? Da minha terra. Menina baiana de Valença. Você conhece Valença? Que legal, olha aí, ó. Baianinha, pequenininha, mas cozinha bem. Com a beleza, né? Vera. Ela hoje assim, você vai falar meu nome? Falo, Muito bem. Solta a vinheta, Ronaldo, para quem chegou agora. Versão brasileira, Herbert Richards. É com esse cara que a gente tá conversando agora aqui. Obrigado, Mariano, pelo teu bate-papo aqui na Rádio Web Unirp. Foi um prazer imenso conversar com você. E as suas considerações finais, por favor. Meu amigo Nando Silva, se assim me permitir. Fica à vontade. E ao sonoplasta, aí o Atilano, né? Isso. Atilano. Ronaldo Atilano. Ronaldo Atilano. Eu desejo a vocês muita saúde, paz, prosperidade. Não só a vocês, mas todos, como dizíamos no tempo antigo, os rádio ouvintes da FM Unirp, né? Isso. Que é a Universidade... Centro Universitário de Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. Centro Universitário... De Rio Preto. De Rio Preto. Isso. A todos os alunos de todas as... Vamos dizer assim, seja jornalismo ou não seja, recebo o abraço do ancião Ricardo Mariano, que teve imenso prazer, com a honra de me concederem a palavra através da emissora de vocês. Porque eu não costumo dizer, eu estou aqui. Nós estamos aqui para servir ao próximo. Então, até de repente, se Deus assim nos permitir. E assinando, versão brasileira, Herbert Richards. Legal. Mariano, já que você falou aí essa versão brasileira, eu queria que você fizesse uma versão brasileira para o Interligados. Consegue fazer? Para? O programa que a gente está conversando agora chama Interligados. Apresenta o programa o Rony Carvalho, que não está aqui hoje, a Alana Gabriela e eu, Fernando Silva. Dá para fazer alguma coisa mais ou menos parecida? Qual o nome dos três? Fernando Silva? Rony Carvalho. Fernando Silva, Rony Carvalho e... Alana Gabriela. Vamos tentar gravar, né? Fernando Silva, Alana Carvalho... Não, Nando Silva. E quanto tempo nós estamos conversando? Faz só então Interligados só. Consegue fazer só Interligados? Não é Alana Carvalho? Alana Gabriela. Alana Gabriela? Isso. Fernando Carvalho? Fernando Silva e Rony Carvalho. É difícil, né? Não, Nando Silva, Rony Carvalho e Alana Gabriela. Isso. Nando Silva, deixa eu ver. Deixa eu pensar em voz alta que os ouvintes aproveitam, me acompanham nas locuções antigas. Mão no ouvido direito, para dar um pouco de acústica. Alana, deixa eu ver. Nando Silva, vai, repete. Rony Carvalho e Alana Gabriela. Rony Carvalho e Alana Gabriela. Numa distribuição Unirp, estamos apresentando Interligados, estrelando Nando Silva, Rony de Carvalho e Alana Gabriela. Versão brasileira,
Herbert Richards. Legal. Legal, maravilha, Mariano, maravilha. Obrigado pela tua participação aqui na Rádio Unirp. Um forte abraço. Obrigado por conversar com a gente, viu, Mariano? Depois, fora do ar, eu quero falar com você. Pronto, beleza. Beleza. Pronto, começamos aí com o Ricardo Mariano, ou Mariano Dublasevics, né? Russo, né? Sobrenome russo. Tá vendo, Ronaldo? Artisticamente, o nome de guerra, Ricardo Mariano. Ele hoje morando na cidade de Rio das Ostras, litoral do estado do Rio de Janeiro. Quero, inclusive, aproveitar o momento e mandar um abraço pro meu amigo Elton Brasil, que já agradeci ele aqui algumas vezes, mas quero agradecer de novo, novamente pela oportunidade. Ontem mandamos mensagem para ele e ele prontamente falou, não, vamos conversar com o Mariano, ver se a gente consegue essa entrevista sim, pode ficar tranquilo. Obrigado, Elton, Mariano. Para você ouvinte, para você que nos acompanhou neste momento, um grande abraço para você e até o próximo Interligados. Interligados.